Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mais uma vez saudar a todos com um ótimo dia. Hoje é 9 de novembro de 2022. Quero agradecer a você que já é inscrito em nosso canal, você que tem deixado o seu like, tem curtido, né? Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o joinha lá para ajudar. Também vá lá, compartilhe, para que alguém também possa estar meditando conosco desta palavra. Faça um comentário, coloca aí o seu entendimento. Vamos abrir aí dê ideias para que possamos melhorar. Também quero pedir a você que ative o sininho, porque você ativando o sininho, o YouTube entende que outras pessoas estão também gostando dos nossos vídeos. Quero meditar com você a respeito da história de Abraão e a respeito do momento que nós estamos vivendo agora. E esse momento agora que estamos passando, período de transição na nossa política brasileira, período de transição no nosso governo. Quero convidar você a meditar a respeito de um fato bem interessante que aconteceu há muitos anos atrás com um rapaz chamado Abraão e a respeito da nossa condição hoje. Abraão, todos sabem que ele, pela Bíblia, é chamado de o pai da fé. Abraão foi chamado o pai da fé porque confiou em Deus quando o impossível, e ele confiou que Deus seria capaz de ressuscitar o seu próprio filho. Logo em seguida, no capítulo de número, depois da chamada, que foi no capítulo de número 12, no capítulo de número 15 do livro Gênesis, Deus chama Abraão para um pacto, e nesse pacto, o que é muito interessante, Deus faz promessas a Abraão, mas entre as promessas Deus diz para ele: tua nação vai ser escrava durante 400 anos. Deus não ia escravizar aquele povo porque queria, mas sim por causa da sua desobediência, por causa do afastamento, por causa da maneira de viver que não estava agradando a Deus. Passa-se o tempo, José vai para o Egito, todo mundo sabe da história. José, Deus é com ele na cova, Deus é com ele lá na prisão, Deus é com ele no trono, Deus é com José. Deus leva toda a família de Jacó para o Egito e lá Deus abençoa eles grandemente. A Bíblia diz que eles cresceram grandemente a ponto de um faraó que se levanta depois daquele faraó que era do tempo de José, e ele esquece-se dos benefícios que José promoveu ao seu povo e ele começa a perseguir e a matar as crianças, a torturar os velhos, a maltratar os trabalhadores, sobrecarrega eles. E, enfim, todo mundo sabe a história. Daí chega um dia que Deus resolve agir. Deus resolve agir. E no capítulo de número 2 e o capítulo de número 1 do livro de Êxodo, diz que Israel está numa situação extremamente difícil. Só que naquele período, Israel resolve se voltar ao Senhor. Israel deixa de confiar na história. Israel deixa de confiar no que o homem poderia fazer e se volta verdadeiramente para Deus, para quem podia lhe socorrer. E clamam. E a Bíblia diz que o clamor de Israel subiu até os céus. No capítulo de número 3 do livro de Êxodo, diz que Deus permite que uma família lá, chamada Arão, o homem e a mulher Joquebede, eles tenham os filhos, apesar da morte estar imperando entre os meninos do sexo masculino lá, entre as crianças. Deus permite que eles dêem um jeitinho lá de jogar o Moisés no Nilo através de uma barcazinha feita. Eu não sei qual era a intenção, não dá para saber, porque o Nilo, vocês sabem, todo mundo sabe que o Nilo tem alguns crocodilos, então não seria muito fácil ele sobreviver lá dentro. Mas eles jogam ele lá dentro. E quando eles jogam, eu acho interessante, porque Deus tem as maneiras de agir. Deus, ele tem as formas de agir. Moisés é pego, levado para a casa do Potifar, do faraó, aliás, perdão, do faraó, e ali Moisés cresce e se torna príncipe. Logo na frente nós vemos de novo, agora já em Êxodo, capítulo de número 12, Deus mandando Moisés vir para resgatar o seu povo lá, já saindo praticamente com o seu povo. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui às vezes, irmãos, nós cristãos, e dizemos que acreditamos em Deus, nós até acreditamos em Deus com as nossas palavras, mas nós negamos com as nossas atitudes. Nós acreditamos em Deus com os lábios. No livro de Isaías, no capítulo de número 29, no verso de número 13,
Deus deu uma advertência ao povo naquela época, porque o povo confessava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. O que eles aprendiam era só preceito ensinado por homens. O compromisso, o relacionamento com Deus, ele havia virado apenas uma legalidade religiosa. Estavam vivendo ali uma legalidade. Somos amantes de Deus, porém vivemos afastados dele. Era um casamento em que a esposa vive longe do marido e brigado, porque é assim que funcionava. E hoje não está diferente. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas tomamos nossas próprias atitudes. Temos um medo absurdo. Temos um medo absurdo de uma perseguição. Temos um medo absurdo de uma dificuldade. Temos um medo absurdo da morte. Não acreditamos, nós pregamos sobre o arrebatamento, essa é a verdade, nós pregamos sobre o arrebatamento da igreja, mas a maioria de nós já não acredita mais. E eu estou falando entre nós pastores, viu? Também sou pastor. Estou falando aqui agora entre nós pastores. Uma grande parte de nós fala sobre o arrebatamento, mas não acredita, tem medo. Cadê a oração Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Nós estamos mais preocupados com isso, com aquilo, com o que será da geração futura. Será que vai aumentar haver geração futura nesse sentido evangélico, nesse sentido de santos? Será que vai haver geração futura? Porque a geração de 40 anos atrás passou. A geração em que Deus curava câncer, a geração em que Deus fazia milagres. Não estou dizendo que Deus não faça, estou dizendo, cadê aquela geração? A geração que o que era santo, o que era profano. Geração em que a gente via homens aqui, olha, aqui na rede social daquela época, que não havia, mas havia DVD, CD. A gente havia estes homens pregando que aquilo era pecado, determinadas coisas eram pecado, e hoje eles estão fazendo. Deus muda. A Bíblia diz que Deus, nele não há mudança nem sombra de variação. A palavra é a mesma. Não envelhece. Alguma coisa está errada, irmão. Nós estamos deixando o mundo entrar para dentro de nós? Não, nós estamos buscando o mundo. É nós que estamos entrando para lá. Nós temos que vigiar. O salmista disse uma coisa bem interessante no Salmo no número 27, se não me falha a memória. Ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu templo. Outra coisa que o salmista disse bem interessante foi que uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós apenas fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Se Paulo, Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, o André, enfim, os irmãos, Mateus, se eles voltassem hoje, se eles estivessem aqui hoje conosco, com este tipo de evangélico que nós nos tornamos, que nós não éramos evangélicos, nós éramos protestantes. Nós éramos protestantes. Protestante não contra governos humanos, porque Paulo diz que nós não devemos lutar nem contra a carne nem contra a sangue. Protestante contra o pecado. Nós nos tornamos inimigos de homens. Presta atenção, eu não sou petista, não sou bolsonarista, eu não sou partidário, meu partido é Cristo. Só que eu tenho consciência de uma coisa. Jesus disse, eu vos envio como ovelha para o meio de lobo. Se somos ovelha no meio de lobo, você já viu ovelha da amarrada? Quem já leu aí entre vocês o livro de Zacarias, que quando o sacerdote Josué se apresenta diante de Deus, Satanás, a sua mão direita para se lhe opor, o anjo do Senhor para defender. Aquele anjo, para quem é teólogo aí sabe que ele representava Cristo, que é o advogado. Aí o diabo começa a acusar e o sacerdote Josué é calado e o anjo não usar a palavra de maldição contra ele. Só diz assim, o Senhor te repreende, Satanás. Este é um unção tirada do fogo. Por que nós amaldiçoamos tanto, irmãos? Presta atenção. Nosso dever não era orar pela nação. Como cidadão, sim, eu concordo plenamente. Nós devemos votar, correr atrás dos nossos direitos. Mas é uma acusação atrás da outra. Nós deixamos de confiar em Deus. Quem lembra da Esther, quando foi na época em que o Mardoqueu lá queria acabar, o Amã queria acabar com o Mardoqueu e toda a raça de hebreus? Quem está lembrado? Esther fez o quê? Esther fez um complô e fez assim um motim, vamos invadir tudo, vamos acabar com tudo, foi assim. Ou Esther apenas fez assim, vamos orar 3 dias. Não estou criticando você que está fazendo manifestação, de jeito não. Eu estou dizendo, ainda que você faça manifestação, mas aonde está a tua confiança?
Somos patriotas, eu sou patriota, se for preciso dar o sangue pela minha pátria, eu dou. Não há nenhum problema com relação a isso. Eu estou aqui, pode chamar que eu estou aí, prontinho. Mas o problema não é esse. O problema é em quem depositamos a nossa confiança. Nós ferimos, machucamos e matamos. Quer dizer que a alma não tem valor? Jesus agiria desta maneira hoje? Quando alguém confiou nele a respeito do que estava acontecendo em Roma? Olha, em Roma, o Império, vocês sabem que o Império Romano estava imperando e que os hebreus estavam sob a liderança deles, estavam sendo escravos, era uma verdade. E Jesus disse assim, meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para ficar, você não veio aqui para ficar. Então entenda uma coisa, eu tenho que defender os princípios, eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que falar a verdade para as pessoas, só que eu tenho que desejar ir embora. Paulo disse, eu tenho vontade de partir e estar com Cristo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para mim finalizar. Essa geração de cristãos que nós estamos vivendo hoje, ela não é digna de tocar no nome dos apóstolos. Ela não é digna de falar no nome dos apóstolos. Porque se brincar o dinheiro hoje, o Deus hoje deste século, que é o dinheiro, está corrompendo o coração de todos nós. Somos mais sábios do que qualquer outro homem. Nós que somos a liderança, nós estamos servindo de péssimo exemplo para a geração futura. Vamos voltar aos princípios, onde o crente dava a vida por um amor evangelho de cabeça erguida, onde se pregava contra o homossexualismo. Olha, onde se pregava contra o homossexualismo e se fosse processado ia para a cadeia alegre. Onde se pregava contra o lesbianismo e ia para a cadeia alegre. Onde se pregava contra a bruxaria, contra o regimento do catolicismo do passado, que é as idolatrias. E nós íamos, se fosse preciso, preso com alegria. Nós éramos protestantes. Quando Martinho Lutero propôs a reforma, nós fomos chamados de protestante. Agora nós somos chamados de os evangélicos. Ficou bonito, os gospel. É pegado na mão, é abraço no ombro. Estamos andando de mão dada com o inimigo. Nós estamos sendo enganados e não estamos dando fé. Não estamos conseguindo ver que o diabo está te enganando. Abre os teus olhos, crente. Abre os teus olhos espirituais, santo. Porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Como é que está a tua alma? Pense nisso. Deus não precisa da ajuda do homem, somos nós que precisamos de Deus. O que Deus precisa é o que disse em João 4:23. O Senhor procura quem? Verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Pode estar difícil do jeito que tiver. Se nós adorar, Deus vai entrar em providência. Tenham todos um ótimo dia. Um abraço a todos, no nome de Jesus Cristo.